Olá, pessoal. A todos que nos ouvem e nos acompanha pela Conexão Querigma, conectando na palavra. Sou o pastor José Carmo e trago uma reflexão muito gostosa neste momento. A carta que o apóstolo Paulo ele escreve aos Colossenses, lá no capítulo 3, os versículos 12 ao verso de número 14. Diz-nos assim a palavra do Senhor: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivos de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. E acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Queridos, é um texto muito gostoso, muito bacana de se refletir e de entender quais são as perspectivas, né, à luz da palavra de Deus, a qual o próprio Senhor ele nos orienta para que nós devamos viver uns para com os outros. Às vezes temos dificuldades em relacionamento, temos dificuldades em exercer a compaixão, né? Às vezes somos até mesmo pessoas que já passamos por momentos ruins, difíceis na nossa vida e que não houve sentimento de compaixão de ninguém, né, por nós, ou até mesmo nós por alguém. Há uma narrativa histórica de um homem chamado James Wenham. Ele, aos seus 28 anos de idade, ele resolveu construir bancos de assentar. Ele observou em um ponto de ônibus uma senhora que estava ali aguardando, né, a chegada do transporte coletivo e não havia banco para sentar. Aquela mulher sentou-se ao chão e ficou ali aguardando, né, a chegada do seu transporte. Comovido de intensa compaixão, ele procurou madeiras, encontrou, construiu um banco e colocou no ponto de ônibus, aquele lugar onde ele havia, né, encontrado outrora a mulher ali assentada ao chão. Não demorou muito tempo, esse banco foi sendo usado por muitas e muitas pessoas, e ele então começou a fazer mais um banco aqui, um banco ali, acolá, e assim ele construiu vários bancos e colocou em vários pontos da cidade em que ele morava. E é interessante perceber, queridos, que ele tinha um objetivo com tudo isso. E a pergunta que foi feita a ele era: qual é o seu objetivo em construir bancos e colocar nos pontos de ônibus? E ele então respondeu que era simplesmente para tornar a vida das pessoas um pouco melhor, da maneira que ele pudesse. Esta era a resposta dele. Queridos, às vezes nós paramos para pensar, para refletir, né, dentro de um contexto de relacionamento, de vivência, né, no contexto social, a gente percebe muitas injustiças no nosso meio, né, pessoas que querem as coisas só para si, não sabe compartilhar, não sabe repartir, e às vezes nós nos sentimos isolados, longe de tudo e de todos. Às vezes chegamos até mesmo pensar: nós nascemos somente para sofrer. Eu já vi essa frase escrita em algum lugar, tatuado em braços de pessoas: nasci para sofrer. Mas isso não é uma verdade, queridos. Quando Deus criou o mundo, criou todas as coisas, ele pensou nos mínimos detalhes para fazer o melhor, né, para aquele a quem ele criou, conforme a sua imagem e semelhança. Deus, de antemão, ele preocupou-se com você, preocupou-se conosco, ele preocupa-se com todo homem na face da terra. Um homem no sentido, tá, genérico, tanto homem quanto mulher, ele preocupa com a humanidade, com o portador da sua imagem. E precisamos, mais do que nunca, que a semelhança do Senhor seja restaurada em nossas vidas. Portanto, queridos,
Deus tem uma preocupação muito grande para conosco. Se não fosse assim, Jesus não teria morrido em nosso lugar, pagado, né, um preço na morte e morte de cruz pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Ele consumou, ele pagou uma dívida muito alta que nós tínhamos para com Deus. Eu costumo dizer que compaixão, queridos, é uma maneira de descrever a ação deste homem que construiu bancos, do senhor James Wenham. Isso nos mostra também que Jesus, ele tinha esta compaixão e tem esta compaixão, que é um sentimento muito forte. Ele é tão forte que nos leva a agir para suprir as necessidades do nosso próximo. Um fato interessante é que nos mostra lá no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 6, a partir do verso 34, quando ali, né, Jesus, Marcos capítulo 6, a partir do verso 34, quando ali acontece a primeira multiplicação dos pães e peixes. O texto lá no Evangelho nos diz assim: ao desembarcar, veja bem, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. E declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto, Senhor, este lugar, e já está avançado a hora. Despede-os, para que, passando pelos campos ao redor, passando pelas aldeias, compre para si o que comer. Porém, ele respondeu aos seus discípulos: dai-lhe vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E Jesus então lhe disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhe ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, e abençoou, e partindo os pães, deu aos discípulos para que distribuíssem por todos, repartiu também os 2 peixes. Nos versos 42 até o verso 44, o Evangelho, a palavra do Senhor, nos diz o seguinte: todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Se você parar para analisar e fazer uma matemática em cima do que aconteceu aqui, este ato de compaixão do próprio Senhor Jesus pela multidão, não é por uma só pessoa. E o texto nos diz aqui no verso 44 que os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Então você imagina 5.000 homens, cada um sendo casado, mais 5.000 mulheres, mais os seus filhos, então a gente percebe que era muita gente que comeu e se fartaram. Então é assim que Deus faz na nossa vida. Deus não faz as coisas pela metade, não faz as coisas com miséria, regrado. Ele dá e dá com fartura. E ensina-nos também a agir assim com o nosso próximo. Foi o que ele disse aos seus discípulos, que no momento em que a tarde estava chegando, os discípulos chegaram a Jesus e disse: olha, o lugar aqui é deserto, Senhor. O lugar aqui é longe de tudo, é longe de todos. Despede essas pessoas, despede, porque é muita gente. Que eles indo, eles vão comer, vão comprar alguma coisa pelo caminho, enfim, vai matar a sua fome. Mas Jesus então disse: dai-lhes vós mesmos o de comer. Quantas vezes, né? Às vezes nós negamos o pão para uma pessoa, às vezes nós temos um desperdício tão grande de alimento dentro da nossa casa,
jogamos fora muitas e muitas comidas e nós encontramos nesse nosso Brasil famílias e famílias passando fome, vivendo dificuldades imensas. É importante pensar nisso. Talvez você esteja passando por lutas, por dificuldades. Não vou falar por fome, por miséria, mas eu quero te dizer uma coisa: assim como Jesus supriu a necessidade, e assim como Paulo nos recomenda a nos revestirmos de todo o poder e ter compaixão também das pessoas, assim precisamos entender o que Deus quer de cada um de nós. Cabe a cada um de nós, queridos, nos revestirmos de compaixão. Quais são os benefícios que temos? A compaixão, ela nos preenche. A compaixão, ela é o ar que nos move. Isso tudo nos leva a entender que as necessidades que as pessoas têm, Deus as trará à nossa atenção. E essas necessidades, elas podem nos motivar a praticar a compaixão, e isso pode encorajar você a outros a demonstrar a essas pessoas o amor de Cristo. Sabe, Deus tem um chamado tão especial para a vida de cada um de nós, e eu acredito que Ele também está te chamando para uma mudança de vida, para que você tenha uma vida melhor, da qual você está vivendo ou vem vivendo ao longo da sua caminhada e da sua jornada. O Evangelho de Mateus também fala dessa primeira multiplicação dos pães, e lá no verso 14 diz assim: que desembarcando viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dele e curou os seus enfermos. É isso que Jesus quer fazer com você. Ele quer te curar. Eu não sei qual é a sua enfermidade, qual é a luta que você está passando, mas Ele quer te curar para que você também aprenda e comece a fazer o mesmo pelo seu próximo, tendo compaixão, agindo com amor. Que a cura, que a bênção do Senhor chegue até você, o seu lar, a sua família, aos seus familiares, ao seu vizinho, através de você. Você é uma pessoa muito especial para Deus. Deus o chama para que você aprenda a viver uma vida de compaixão. Mesmo que você esteja passando por luta e por dificuldade, mesmo que você esteja passando por momentos de turbulências, de altos e baixos na sua vida, abrace agora esta fé, exercite a sua fé, creia, Deus está com você, Deus está do seu lado, Ele não vai te abandonar. Ele é justo, Ele é fiel, Ele é compassivo, Ele é longânimo. Deus, Ele é amor e Ele te ama. Pense nisso, pense nisso. Eu quero orar com você. Senhor, obrigado, meu Deus, por esta palavra. Obrigado, Pai querido, pelo milagre que o Senhor operou. Obrigado, Pai querido, pela instrução que o Senhor nos dá para que possamos agir com revestimento, meu Deus, do poder do alto, do poder que vem do Senhor. Ensina-nos a viver uma vida debaixo do teu poder, da tua autoridade, da soberania do Senhor. E que tenhamos o sentimento que Jesus teve pela multidão, que sejamos revestidos de amor, de compaixão pelo próximo. Dá-nos a bênção que precisamos. Perdoa, Senhor, os nossos erros, os nossos pecados, pois reconhecemos que somos pecadores. Dá-nos, ó Pai querido, a tua bênção e a tua direção, pois oramos agradecidos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Siga-nos. Nós estamos lá no YouTube, Conexão Querigma. É só você digitar Conectando na Palavra, tudo junto. E tem uma mensagem que eu tenho certeza que vai falar ao seu coração. Deus te abençoe e te guarde em Cristo Jesus. Amém.